Sete fala a eterna validade da alma. Jane Roberts. Tradução Luciene Lima. Capítulo 12. Relacionamentos reencarnacionais. Ao longo de suas existências reencarnacionais, você expande sua consciência, suas ideias, suas percepções, seus valores. Você quebra restrições autoadotadas e cresce espiritualmente conforme aprende a dar passagem aos conceitos limitadores e a dogmas. Sua taxa de aprendizado depende inteiramente de você, porém. Conceitos limitados, dogmáticos ou rígidos, de bem e mal, podem estorvar-lhe. Ideias muito estreitas sobre a natureza da existência podem lhe seguir por várias vidas, se você não escolhe ser espiritual e psiquicamente flexível. Estas ideias rígidas realmente podem agir como correias, de forma que você é forçado a circular como um filhote de cachorro amarrado num raio muito pequeno. Em tais casos, através talvez de um grupo de existências, você se encontrará lutando contra ideias de bem e mal, se debatendo num círculo de confusão, dúvida e ansiedade. Seus amigos e conhecidos estarão preocupados com os mesmos problemas, pois você trará para si aqueles com as mesmas preocupações. Estou lhe dizendo novamente que muitas de suas ideias de bem e mal são altamente distorcidas e sombreiam toda a compreensão que você tem da natureza da realidade. Se você alimentar uma culpa em sua mente, então ela é uma realidade para você. E você tem que trabalhar isto. Mas muitos de vocês alimentam culpas para as quais não há causas adequadas. E você se coloca numa cela com essas culpas sem razão. Em sua dimensão de atividade, parece haver um sortimento absurdo de males. Deixe-me dizer-lhe que aquele que odeia um mal simplesmente cria outro. De seu ponto de referência, é normalmente difícil para você perceber que todos os eventos trabalham em direção à criatividade, ou confiar na criatividade espontânea de suas próprias naturezas. Em seu sistema, matar é obviamente um crime moral, mas matar o outro como punição é apenas um erro original. Alguém muito bem conhecido que estabeleceu uma igreja, se você preferir uma civilização, uma vez disse: se lhe baterem numa face, ofereça outra. O significado original daquela observação, porém, deveria ser entendido. Você deveria virar a outra face, porque você percebe que, basicamente, o atacante só ataca a si mesmo. Então você está livre e a reação é uma reação boa. Se você virar a outra face, sem esse entendimento, porém, e se sentir ressentido, ou se você virar a outra face com um sentimento de superioridade pseudo-moral, então a reação está distante da adequação. Agora, tudo isto pode ser aplicado às suas relações em suas existências reencarnacionais e, é claro, também é altamente pertinente à sua experiência diária presente. Se você odeia uma pessoa, esse ódio pode ligá-lo a quem você odeia através de muitas vidas, já que você permite que ele o consuma. Você atrai para si, nessa existência e em todas, as outras, as qualidades sobre as quais você concentra sua atenção. Se você se interessa vividamente por injustiças que acha terem sido feitas a você, então você atrai mais de tal experiência. E se isso continua, então isso será refletido em sua próxima existência. É verdade que entre as vidas há um tempo para entendimento e contemplação. Os que não tiram vantagem de tais oportunidades em suas vidas frequentemente não o fazem quando suas vidas estão terminadas. A consciência se expandirá. Ela criará. Ela se virará para dentro para fazer isso. Não há nada fora de você que o forçará a entender esses assuntos ou encará-los. É inútil, portanto, dizer, quando esta vida estiver terminada, olharei minha existência e mudarei meu jeito. Isso é como um jovem dizer, quando eu ficar velho e me aposentar,
Usarei todas essas habilidades que não estou desenvolvendo agora. Você está estabelecendo o estágio para sua próxima vida agora. Os pensamentos que você tem hoje irão, de um jeito ou de outro, se tornar o tecido de sua próxima existência. Não há palavras mágicas que o façam sábio, que o preencham com compreensão e compaixão, que expandam sua consciência. Seus pensamentos e experiência cotidiana contêm as respostas. Qualquer sucesso nesta vida, qualquer habilidade, tem sido trabalhado através das experiências passadas. São suas por direito. Você trabalhou para desenvolvê-los. Se você olhar para você, para seus parentes, amigos, conhecidos, parceiros de negócios, você também verá que tipo de pessoa você é, pois você é atraído para eles, assim como eles são atraídos para você, através de similaridades interiores bastante básicas. Se você examinar seus pensamentos durante 5 minutos por vários momentos durante o dia, por vários dias durante um mês, você realmente receberá uma impressão correta do tipo de vida que você tem arranjado para si mesmo na próxima existência. Se você não estiver contente com o que descobrir, então é melhor começar a mudar a natureza de seus pensamentos e sentimentos. Como você verá mais à frente neste livro, você pode fazer isso. Não há nenhuma regra dizendo que em cada vida você precisa se encontrar de novo com aqueles que você conheceu antes. E ainda assim, através da natureza da atração, esse é frequentemente o caso. Você pode ter nascido em sua família atual por muitas razões. Você pode descobrir, após a morte, uma relação emocional muito forte com uma personalidade de uma vida passada. Se você for casado, por exemplo, e não tem uma boa harmonia com seu parceiro, você pode encontrar uma esposa de uma vida passada ou um marido esperando por você. Muitas vezes, membros de vários grupos militares, grupos de igreja, grupos de caçadores, irão, em outra vida, formar relações familiares nas quais trabalharão seus problemas de novos modos. Famílias devem ser consideradas como conglomerados de atividade psíquica. Eles têm uma identidade subjetiva, da qual nenhum membro particular do grupo pode estar consciente. Famílias têm propósitos subconscientes, embora os membros individuais da família possam procurar esses propósitos sem ciência consciente. Tais grupos são estabelecidos além do tempo, por assim dizer, nas existências físicas intermediárias. Muitas vezes 4 ou 5 indivíduos se estabelecerão um determinado desafio e designarão a vários membros diferentes partes a serem representadas. Então, numa existência física, os papéis serão trabalhados. O eu interior está sempre ciente dos mecanismos escondidos nestes grupos familiares. Os que estão intimamente enlaçados através de cordas emocionais frequentemente preferem permanecer intimamente ou livremente atados a relacionamentos físicos que continuam através de muitas vidas. Novas relações são sempre encorajadas, porém, pois você tem famílias reencarnacionais encravadas. Muitos destes formam organizações físicas que são, na verdade, manifestações de grupos interiores. Falei anteriormente sobre conceitos rígidos de certo e errado. Há apenas uma maneira de evitar esse problema. Apenas a verdadeira compaixão e o amor guiarão para uma compreensão da natureza do bom, e apenas essas qualidades servirão para aniquilar os conceitos errôneos e distorcidos de mal. O fato simples é que, tanto quanto você acredite no conceito de mal, ele se torna uma realidade em seu sistema, e você sempre o encontrará manifestado. Sua crença nele, porém, parecerá altamente justificada. Se você carregar esse conceito através de gerações sucessivas, através das reencarnações, então você o somará à sua realidade. Deixe-me tentar jogar alguma luz sobre o que estou tentando lhe dizer. Primeiro, o amor sempre envolve liberdade. Se um homem diz que ele lhe ama,
e ainda assim nega a você a sua liberdade, então você normalmente o odiará. Ainda assim, por causa das palavras dele, você não sente a justificação na emoção. Esse tipo de confusão emocional pode conduzir a embaraços através de várias vidas. Se você odeia o mal, então tome cuidado com a sua concepção sobre a palavra. O ódio é restritivo. Ele estreita a sua percepção. Ele é, de fato, um vidro negro que joga sombra em toda a sua experiência. Você encontrará mais e mais para odiar e trará os elementos de ódio para dentro da sua experiência. Por exemplo, se você odeia um pai, então fica bastante fácil odiar qualquer pai, pois na face deles você verá e projetará o ofensor original. Em vidas subsequentes, você pode também ser atraído para uma família e se encontrar com as mesmas emoções, pois as emoções são o problema e não aqueles elementos que parecem trazê-las. Se você odeia a doença, pode trazer para si uma sucessão de vidas de doenças, porque o ódio fez com que elas fossem atraídas para você. Se você expande seus sentidos de amor, saúde e de existência, então você é atraído nesta vida e em outras para essas qualidades. Novamente, porque elas são aquelas nas quais você se concentra. Uma geração que odeia a guerra não trará a paz. Uma geração que ama a paz trará a paz. Morrer com ódio por qualquer causa ou por pessoas ou por qualquer razão é uma grande desvantagem. Você tem todos os tipos de oportunidades agora para entreter sua experiência pessoal de modos mais benéficos e mudar seu mundo. Na próxima vida, você estará trabalhando com essas atitudes que são suas agora. Se você teimar e abrigar ódios com você agora, é muito provável que você continue a fazer isso. Por outro lado, esses vislumbres de verdade, intuição, amor, alegria, criatividade e realização obtidos agora funcionarão para você, então, como funcionam agora. Eles são, você vê, as únicas realidades verdadeiras. Elas são as únicas fundações reais da existência. É tolo, como Hubert uma vez disse, odiar uma tempestade ou sacudir seus punhos a isto e dar-lhes nomes. Você ri se você pensa nas crianças ou nativos em tais atividades. É inútil personificar uma tempestade e tratá-la como um demônio, focando-se sobre seus elementos destrutivos ou sobre aqueles elementos que para você parecem destrutivos. A mudança da forma não é destrutiva. A energia explosiva de uma tempestade é altamente criativa. A consciência não é aniquilada. Uma tempestade é parte da criatividade. Você viu isto de sua própria perspectiva e ainda o indivíduo sentirá na tempestade o ciclo interminável da criatividade e outro a personificará como o trabalho do diabo. Por todas as suas vidas você interpretará a realidade que você vê de seu próprio modo. E aquele modo terá seu efeito em você e nos outros. O homem que literalmente odeia, imediatamente estabelece-se desta forma. Ele prejulga a natureza da realidade de acordo com sua própria compreensão limitada. Agora estou enfatizando o assunto de ódio neste capítulo sobre reencarnação, porque seus resultados podem ser muito desastrosos. Um homem que odeia sempre se acredita justificado. Ele nunca odeia qualquer coisa que acredita ser bom. Ele simplesmente pensa que está sendo justo em seu ódio. Portanto, mas o ódio propriamente forma uma pretensão muito forte que o seguirá através de suas vidas, até que ele aprenda que apenas o próprio ódio é o destruidor. Longe de mim interromper sua conversação edificante. Lembre-se no que você se concentra e deixaremos isto assim. Agora retornaremos o ditado. Gostaria de fazer claro que não há nada a ser ganho igualmente odiando o ódio. Você cai na mesma armadilha. O que é necessário é uma confiança básica na natureza da vitalidade e a fé de que todos os elementos da experiência são usados para um bem maior.
Você percebe, ou você perceba ou não, a forma na qual o mal é transmutado em criatividade. O que você ama também será uma parte da sua experiência nesta vida e nas outras. A ideia mais importante a se lembrar é que ninguém empurra a experiência de qualquer vida determinada sobre você. Ela é formada fielmente de acordo com suas próprias emoções e convicções. O grande poder e a energia do amor e da criatividade são aparentes no mero fato da sua existência. Esta é a verdade tão frequentemente esquecida, que a combinação da consciência e existência continuam e absorvem esses elementos que lhe parecem tão destrutivos. O ódio é poderoso se você acredita nele. E ainda, embora você odeie a vida, você continuará a existir. Você marcou compromissos, cada um de vocês, que esqueceu. Eles foram marcados, por assim dizer, antes de você nascer nessa existência. Em muitos casos, os amigos que você fez eram próximos a você bem antes de você conhecê-los nesta vida atual. Isto não significa que todo mundo em seu círculo de conhecimento atual foi conhecido seu. Isso certamente não insinua um papel enfadonho encenado de novo e de novo e de novo, pois cada encontro é um novo de seu próprio modo. Lembrando do que eu disse sobre famílias, perceba também que as cidades e vilas também podem ser compostas de habitantes passados de outras cidades e vilas similares, transpostas com novas experiências históricas, já que o grupo tenta experimentos diferentes. Agora, às vezes, também há tais variações em que os habitantes de uma cidade particular agora possam ser os habitantes renascidos daquelas que viveram, digamos, em 1632, numa pequena vila irlandesa. Eles podem ser transportados para uma cidade em Idaho. Alguns que quiseram viajar do mundo velho para o novo podem ter renascido no novo. Você também tem que se lembrar que as habilidades das vidas passadas estão à sua disposição para seu uso presente. Você colhe suas próprias recompensas. Informação relacionada a estas é frequentemente dada a você no estado de sono, e há um tipo de sonho grupal, um sonho enraizado, pelo qual conhecer cada um em vidas passadas que agora se comunicam. Em tais sonhos, informação em massa geral é dada, que os indivíduos então usam como desejam. Planos globais para o desenvolvimento são feitos, quando os membros do grupo, digamos, de uma cidade, decidem sobre seu destino. Alguns indivíduos sempre escolhem nascer como parte de algum grupo, renascer, em outras palavras, com contemporâneos passados, enquanto outros desdenham tais empreendimentos, retornando em posições muito mais isoladas. Esta é uma questão de sentimento psicológico. Alguns indivíduos são mais à vontade, mais seguros e mais capazes, trabalhando com outros nesse caso. Você poderia considerar uma analogia na qual John Dewey segue de sua classe de jardim de infância até toda a escola secundária. Em uma situação reencarnacional, ele sempre escolhe retornar com seus colegas. Outros, porém, saltariam de escola em escola, apareceriam sozinhos, falando relativamente, com uma liberdade maior, com mais desafio, mas sem o conforto da estrutura da segurança escolhido pelos outros. Em cada caso, o indivíduo é o juiz, não só de cada vida sucessiva, seu tempo, ambiente e data histórica, mas também do caráter global e dos métodos de realização das datas históricas. Há muitos modos diferentes de se reencarnar, portanto, como há eus interiores, e cada eu interior escolherá seus próprios métodos característicos. Em cada vida, é suposto que você confira o ambiente exterior de forma a aprender sua condição interior. O externo é um reflexo do interno. É suposto que você entenda a natureza de seu eu interior e que o manifeste externamente. Quando isso é feito, as circunstâncias devem mudar para melhor,
já que o eu interior se torna mais consciente de sua própria natureza e capacidades. Teoricamente, então, em cada vida você ficaria mais forte, mais saudável, mais próspero e mais sábio. Mas isto não funciona deste modo por muitas razões. Como mencionado anteriormente, muitas personalidades adotam tipos diferentes de experiências, focando-se no desenvolvimento em certas áreas específicas e ignorando outras, talvez por uma série de vidas. Nenhuma consciência tem as mesmas experiências ou as interpreta do mesmo modo. Assim, cada indivíduo utiliza as oportunidades reencarnacionais à sua própria maneira. Mudanças de sexo, por exemplo, são necessárias. Alguns indivíduos alternam o sexo a cada vida. Outros têm uma série de vidas femininas e, então, uma série de vidas masculinas ou vice-versa. Mas a estrutura reencarnacional inteira tem que envolver ambas as experiências sexuais. As habilidades não podem ser desenvolvidas seguindo uma única linha de sexo. Deve haver experiências de maternidade e paternidade. Quando você chega ao ponto em que percebe que está formando sua existência dia a dia e a vida que você conhece, então, você pode começar a alterar seus próprios padrões mentais e psíquicos e, então, você muda seu ambiente diário. Porém, esta realização deveria acontecer de mãos dadas com um conhecimento profundamente intuitivo das capacidades do eu interior. Estes dois fatores juntos podem libertar você de quaisquer dificuldades surgidas em vidas passadas. Toda a estrutura de sua existência começará a mudar com essas percepções e uma aceleração espiritual e crescimento psíquico se desenvolverão. Há uma lógica interna em suas relações atuais, em suas atitudes e experiências. Por exemplo, se em uma vida você odiou as mulheres, você pode muito bem ser uma mulher na próxima vida. Só deste modo você seria capaz de se relacionar com a experiência da feminilidade e então, como uma mulher, enfrentar as atitudes que você mesmo teve contra as mulheres no passado. Se você não teve nenhuma condolência para com o doente, você pode nascer então com uma doença séria, novamente agora a autoescolha, se encontrando diante daquelas atitudes que uma vez foram suas. Porém, tal existência normalmente incluiria também outros assuntos. Nenhuma existência é escolhida por uma razão apenas, mas também serve a muitas outras experiências psicológicas. Por exemplo, uma existência cronicamente doente também poderia ser uma medida de disciplina, permitindo-lhe o uso das habilidades mais profundas que você ignorou em uma vida de boa saúde. A vida perfeitamente feliz, por exemplo, na superfície, pode parecer esplêndida, mas também pode ser basicamente rasa e contribuir pouco com o desenvolvimento da personalidade. Porém, a existência verdadeiramente feliz é uma profunda satisfação que poderia incluir a sabedoria espontânea e a alegria espiritual. Não estou dizendo, em outras palavras, que o sofrimento conduz necessariamente a uma completude espiritual, nem que toda doença é aceita ou escolhida por tal propósito, pois esse não é o caso. A doença é frequentemente o resultado da ignorância e de hábitos mentais preguiçosos. Tal disciplina pode ser adotada, porém, por certas personalidades que têm que enfrentar fortes medidas por causa de outras características. Há um padrão global de relações nas vidas, e ainda isto não significa que você viaje através de várias existências com o mesmo número limitado e familiar de amigos e conhecidos, meramente alterado como atores, com uma mudança de rosto ou roupagens. Grupos de indivíduos entram juntos em várias vidas por propósitos determinados, separados e podem ou não estarem juntos novamente em um tempo ou lugar diferentes. Novamente, porém, não há uma regra rígida. Algumas famílias são literalmente reencarnações de seus ancestrais, mas esse não é o caso geral, de qualquer forma. Relações profundas continuarão de uma forma ou de outra. Outras simplesmente desaparecerão.
O ponto a que quero chegar é que a oportunidade para o desenvolvimento e conhecimento está presente neste momento, nesta vida, assim como sempre estará. Se você ignora as oportunidades diárias para o desenvolvimento agora, ninguém pode forçá-lo a aceitar e a utilizar as habilidades maiores após a morte ou entre as vidas. Os professores estão ali na experiência pós-morte, mas também há professores aqui em sua existência agora. Algumas famílias vêm juntas em uma vida particular não por causa de uma grande atração de amor ou em uma existência passada, mas por razões opostas. Famílias podem ser compostas, portanto, de indivíduos que repugnaram um ao outro no passado e vêm juntos em uma relação íntima onde irão trabalhar juntos por uma meta comum, aprender a entender melhor um ao outro e trabalhar problemas em um tipo diferente de contexto. Juntas, cada geração tem seu próprio propósito. É isto: aperfeiçoar conhecimento interior e materializá-lo externamente, tão fielmente quanto possível no mundo. A cena física modificada ao longo dos séculos, como você os conhece, representa as imagens internas que lampejaram através das mensagens dos indivíduos que viveram no mundo através de várias épocas. Não é necessário que você aprenda sobre suas próprias vidas passadas, embora possa ser útil se você entender que escolheu as circunstâncias de seu nascimento neste tempo. Se você examinar sua própria vida agora, cuidadosamente, os desafios que você estabeleceu para si se tornarão aparentes. Não é fácil fazer isso, mas está ao alcance de cada indivíduo. Se você libertar-se do ódio, então automaticamente se libertará de quaisquer relações de ódio no futuro, ou de qualquer experiência baseada no ódio. Conhecer seu histórico reencarnacional, mas não conhecer a verdadeira natureza de seu eu presente, é inútil. Você não pode justificar ou racionalizar circunstâncias presentes dizendo: isto é por causa de algo que eu não fiz numa vida passada, pois em você, agora, está a habilidade de mudar as influências negativas. Você pode ter trazido influências negativas em sua vida por uma determinada razão, mas a razão sempre tem a ver com o entender e o entendimento remove essas influências. Você não pode dizer: o pobre simplesmente é pobre porque escolheu a pobreza e então não há necessidade de eu ajudá-lo. Essa atitude pode facilmente atrair pobreza para você na próxima experiência. Cada indivíduo não está nem sequer no mesmo nível de realização ao término do ciclo reencarnacional. Alguns possuem certas qualidades que não encontram uma contraparte dentro da experiência humana. A própria existência física tem um efeito diferente sobre vários indivíduos. Alguns a acham um excelente meio de expressão e desenvolvimento. Eles se adequam a isto. Eles têm a destreza, e para eles têm a destreza de expressar fielmente em modos físicos e sentimentos internos objetivados. Outros acham difícil, e ainda estes mesmos indivíduos podem fazer se sair muito melhor em outros níveis de realidade. Há almas fortes que prosperam na realidade física e que podem ter dificuldades de adequação em outras áreas não físicas de atividade. Em todas estas áreas, porém, os profundos contextos espirituais e emocionais nunca são negados. Amigos muito íntimos de vidas passadas, que estão numa posição de fazê-lo, frequentemente se comunicam com você quando você está no estado de sono, e as relações são continuadas, embora você não perceba isto conscientemente. Numa base inconsciente, você está ciente do nascimento da vida física de alguém que você conheceu no passado. Os estranhos que você encontra em seus sonhos são frequentemente, é claro, as pessoas que estão vivas agora, contemporâneos, que você também conheceu em vidas passadas. Há também relações transitórias, contatos feitos e então deixados de lado. Um parceiro de qualquer vida determinada, por exemplo, pode ou não representar alguém com quem você teve um laço permanente e profundo.
E, novamente, você pode se casar com alguém por causa de sentimentos altamente ambíguos em uma vida passada e escolher uma relação marital não baseada no amor, embora o amor possa surgir. Gêmeos, incidentemente, quase sempre envolvem relações muito profundas, psiquicamente permanentes, de forte natureza, às vezes obsessiva. Estou falando agora de gêmeos idênticos. Objetivos reencarnacionais também variam grandemente. Quero enfatizar que a reencarnação é uma ferramenta usada pelas personalidades. Cada uma a utiliza de sua própria maneira. Alguns desfrutam das existências femininas ou têm maior afeto pelas vidas masculinas. Embora ambos precisem ser encontrados, há uma grande gama de escolhas e atividades. Algumas personalidades terão dificuldades ao longo de certas linhas e desenvolvem-se com relativa facilidade de outras maneiras. A pré-determinação nunca é envolvida, pois o desafio e as circunstâncias são escolhidos. Alguns problemas podem ser resolvidos, por exemplo, por várias existências. Algumas personalidades querem resolver seus problemas mais difíceis e terminá-los, talvez, em uma série de existências, ao invés de tentar existências e circunstâncias exageradas. Outros, de uma natureza mais plácida, resolverão seus problemas um a cada vez. Períodos de descanso também podem ser admitidos, e eles são altamente terapêuticos. Por exemplo, uma vida excelente, satisfatória, com um mínimo de problemas, pode ser escolhida como um prelúdio a uma vida de desafio centrado ou como uma recompensa autoadotada por uma vida prévia difícil. Esses que desfrutam completamente de uma vida física média, sem ser obcecado por isto, fazem muito bem realmente. As leis da reencarnação são adaptadas pelas personalidades individuais para que elas se adequem.